Gênesis, capítulo 1, verso 26 ao 31, diz a palavra de Deus assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te agradecemos as inúmeras bênçãos derramadas, a bênção da vida, a bênção, Senhor Deus, do tempo que temos vivido sobre a terra. Dá-nos entendimento para que saibamos contar os nossos dias e aproveitar o tempo, Senhor, não desperdiçando com coisas que nos destroem, mas somente com aquilo que pode fazer bem, tanto a nós quanto aos outros que estão à nossa volta. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados e ilumina-nos em nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus pelas vozes dos nossos coristas. Seremos dirigidos no hino de louvor a Deus. Amados, como na nossa busca de conhecermos, podemos fazer isso sem conhecer o homem? E como fazê-lo com precisão? Como que você pode se conhecer, saber quem é você, se não tiver alguém para te dar com segurança a nossa origem? É por isso que esse livro foi escrito, para esclarecer você, para que você possa ter clareza a respeito de quem você é e principalmente de quem foi que te fez. É interessante que os hebreus, eles são criacionistas. Nossas escolas, o mundo secular, elas são evolucionistas. Isso é um choque. Você vai para a escola e aprende que a Terra tem 13 bilhões, ponto 7, né? Quase 14 bilhões aí, mas vai demorar para chegar esses 700 milhões virarem 14, né? Então, mais de 13 bilhões de anos. E você vai para o judeu, e os judeus diz que nós temos, na verdade, 5.700, a humanidade tem 5.778. Ainda não é 778, é 777, 5777, porque entre setembro e outubro é que o ano judaico termina, e aí eles fazem a contagem do ano assim. Mas a contagem de anos dele é dentro de um cálculo de Gênesis que eles fazem até chegar nos dias de hoje. Então nós temos aí perto de 6.000 anos da criação, ou estamos num processo evolutivo que vem a 13 bilhões e 700 milhões de anos. Isso é fundamental para que você possa entender. E eu me lembro de um colega de seminário que propôs a seguinte história, falando das pessoas que analisam a idade da Terra a partir dos elementos que nós temos hoje. Esse colega propôs a seguinte história. Ele perguntou para o professor que dava aula: o senhor passa por um lugar, o senhor vê um tanque com 60 litros de água.
e observa que os pinguinhos que caem da torneira são, na verdade, dão ali 1 litro por minuto. Bom, qual que é o cálculo que o senhor faz? O professor respondeu, não, que aquela torneira está pingando há 1 hora. Faz 1 hora, porque se é 1 litro por minuto e tem 60 litros, isso vai dar 1 hora. E aí o aluno disse, mas o senhor não parou para pensar na hipótese de que alguém passou pelo tanque, ligou a torneira, encheu o tanque e depois fechou a torneira, ficou pingando. Então é evidente que sem ter uma testemunha da criação, nós não podemos de forma alguma abraçar uma teoria dessa que vai determinar, inclusive, qualquer teoria que determine as nossas escolhas, porque senão faremos escolhas erradas. Vai determinar a minha maneira de ler um livro, a minha maneira de ler o homem, de ler a humanidade, muda muito se a evolução é um fato. E tem alguns que andam pregando que é um fato científico. E nem a evolução, nem a criação são fatos científicos, porque, segundo as informações que chegaram a mim, o fato científico é só aquilo que pode ser observado em laboratório, que os olhos humanos observam. E nem a evolução foi observada, e ninguém observou também a criação. Então, a partir de um exame científico, vai ser difícil chegar. Nós precisamos de uma testemunha de lá. O povo de Israel está sendo tirado do Egito, e Deus então revela-se a esse povo. Deus não somente se revela, mas revela ao homem algumas coisas sobre eles. Sobre nós, homens, que fica importante para nós sabermos. Uma delas está aí logo de cara e é refrisado, que fomos criados à imagem de Deus. A ideia que o texto bíblico nos passa é muito mais simples do que todas aquelas, elas se tornam complicadas exatamente porque ela é simples. A ideia que ele dá é que Deus é semelhante a nós. Fisicamente, se fôssemos dar uma forma para Deus, seria semelhante a um homem, porque na verdade o homem foi feito à semelhança de Deus. Para ter uma ideia de Deus, a gente olha para o homem. A proposta bíblica é muito simples, de quem nós somos. Somos criaturas, criados por Deus, e a semelhança do próprio Deus. O que se torna complicado é que, na verdade, entendemos por outros textos da Bíblia que Deus é Espírito. Portanto, Deus não necessita de uma forma física. Então, a semelhança dele conosco, presumem alguns teólogos, em outros níveis, da inteligência, da escolha, da moral. Somos parecidos com Deus. Mas, é claro que isso tudo vai caminhar por especulações. Eu quero muito mais que pensemos a respeito da missão que Ele deu a nós. Gênesis afirma, e outros textos da Bíblia também, que o mundo foi criado. Aliás, Jesus também não era evolucionista, Jesus nunca seria um darwinista, porque Jesus afirmou que Deus criou homem e mulher conforme Gênesis disse. Jesus era um crente na Torá, na lei de Deus, e portanto, Jesus sempre creu e nos revelou. Jesus sabe, ele estava na criação, segundo o apóstolo João diz, ele é a testemunha viva de tudo que foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz o apóstolo João. Ele é criador também. Então você não pode desprezar esse texto simplesmente com base em algum pressuposto que te faz pensar que você é um intelectual. Porque se você desprezar uma verdade, você não é um intelectual, você é um tolo. O intelectual é aquele que descobre as verdades e vive por elas. Se você vai viver em cima de uma ilusão, em cima de especulações, então aí é uma escolha que você está fazendo que não há nada de intelectual. Você não está usando o seu intelecto para seu benefício, mas para se encher de mentiras, de ilusões, de alucinações. Então o texto de Gênesis nos diz da relação de Deus conosco, que Deus fez o homem de uma forma diferente de toda a criação. Ainda que dentro dos estudos naturalistas e que a gente vem tendo aí nas escolas, que assumiram como fato uma coisa que não está provada,
Um evolucionista honesto vai dizer isso para você, que a evolução não foi provada, ela caducou sem se provar. Como teoria, ela caducou e não provou nada. Mas observe bem, o que nos é narrado? Que Deus, quando foi criar na terra, Ele disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre as águas, tudo foi haja. Dá uma ideia que não foi tão pessoal quanto foi do homem, porque na hora de fazer o homem, que tudo estava pronto, que Ele foi fazer o homem e a mulher no sexto dia, disse Deus: façamos. Isso não aconteceu, não foi haja homem e mulher. Ele disse: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E é olhando exatamente nessa perspectiva que nós vamos ver que, baseado no fato de que o homem foi feito à imagem de Deus, Deus dá algumas funções para o homem, e que Moisés nos faz essa narrativa. Não podemos esquecer que essa narrativa faz parte da lei. Se alguém achava que lei é um punhado, que nós chamamos de Torá, e que o hebreu traduz essa palavra por instrução, se nós analisarmos que lei é uma série de mandamentos empilhados, estamos completamente equivocados. Há muita narrativa na lei. No próprio livro de Êxodo, onde é dado os mandamentos que Deus dá no Sinai, há muita narrativa. Há narrativas no livro de Números, no livro de Levítico. Por que essas narrativas estão aqui? Alguns dizem que é para servir de moldura, para a gente entender por que a lei foi dada, alguma coisa assim, a história do povo. Mas eu creio que é muito mais do que isso. O presbiteriano há muito tempo diz que a Bíblia é nossa regra de fé e de prática. Você que é presbiteriano sabe disso. E se alguém porventura não sabia, a Bíblia é, para a igreja presbiteriana, a única regra de fé e de prática. Ou seja, ela nos diz o que eu devo crer e me diz também o que eu devo fazer. Portanto, a lei, ela não inclui só coisas para que façamos, mas ela inclui coisas para que creiamos. Deus falou com Abraão e ele obedeceu. Diz Paulo aos Romanos que isso, citando Gênesis, e citava em Gênesis, que isso lhe foi imputado como justiça. Abraão era um homem que tinha erros como você e eu. Porém, quando Deus foi fazer o povo de Israel, Ele chamou Abraão e mandou para uma terra, e Abraão fez isso. E o fato dele ter crido, acreditado, ido para uma terra que ele não conhecia, sem saber o que esperava por ele, isso já foi imputado como justiça. Ou seja, Deus considerou a justiça que Abraão não tinha nas obras. Abraão tinha agora a justiça na fé. Não foram as obras de Abraão que justificaram a ele, foi o ato de partir confiando unicamente em Deus. Então, a lei, ela nos ensina o que devemos crer também, como está aqui no livro da lei chamado Gênesis, está aqui dizendo como que foi feita a criação, que foi uma coisa pessoal de Deus, e Deus fez homem e mulher. E o que há de interessante aqui, que nessa criação que foi feita, há a intenção completa de Deus de nos revelar como tudo aconteceu, para que nós saibamos. Então, daí porque Moisés coloca dentro da lei a narrativa da criação, porque a lei não nos dá somente a revelação do que Deus quer, dá a revelação do que aconteceu para que você creia, e crendo você tenha vida eterna. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, onde João escreve. Muitas outras coisas fez Jesus. Estas eu escolhi para registrar, eu selecionei algumas, para que vocês creiam, e crendo tenham vida eterna. Está lá no fim do Evangelho de João. Então as Escrituras podem salvar a vida das pessoas. Paulo diz que as Sagradas Letras podem tornar um homem sábio para a salvação. O conhecimento que vem é um conhecimento que salva. E exatamente nessa perspectiva você precisa assumir. Se você vai com a teoria daqueles que estão apalpando para tentar saber de onde a gente veio, ou se você vai crer no que está nas Escrituras, revelada pelo Deus que te criou. É interessante que o Paulo escreve aos Romanos dizendo que Deus tão claramente pode ser visto na natureza, que o homem que não glorifica a Deus, não segue, não busca esse Deus,
se torna indesculpável, de tão claro que é, tão claras que são as evidências, as provas da existência de Deus, dos seus atributos e do seu amor, a perfeição. Paulo disse, tão claramente se vê, a própria divindade dele pode ser vista nas coisas que foram criadas, tão claramente que o homem é indesculpável que não glorifique Deus. Bom, então caminhando nesse pensamento dentro da própria revelação que nos foi dada, gostaria que nós prestássemos muita atenção no verso 28 em diante, que nos diz algumas ordens que Deus deu. A primeira foi a ordem para que nós enchamos a terra. Deus criou um homem, a sua imagem, e a palavra de Deus é que esse homem se reproduza, que ele encha a terra. A terra é muito grande, mas a terra deve ser totalmente preenchida pelo homem. Olha que coisa interessante. Deus deu ao homem, de certa forma, uma participação na criação. Eu tenho 3 filhos. Mais ou menos eles parecem comigo ou com a minha esposa, né? Está ali dividido, acho que é a mesma experiência. Deus me fez participante da criação. Porque antes, mais de 30 anos atrás, eu não tinha filho algum. E Deus chamou meu filho da inexistência para a eternidade. Toda alma vivente que passa a existir, ela tem então a eternidade. Ela vai passar, ela é eterna agora. Passou a ser alma vivente, como disse aqui no capítulo 2 de Gênesis. O homem passa a ser alma vivente. Em Gênesis 2, é explicado em detalhes o que está resumido aqui em Gênesis 1. Em Gênesis 1 é a criação do mundo, e o ser humano, então, é narrado, o homem e mulher, como eles foram feitos. Em Gênesis 2 é a criação do homem e da mulher, do ser humano. Então, eu vejo que interessante que Deus sopra nas narinas do homem. Então, futuramente a gente vai ouvir sobre isso. Agora nos interessa, dentro desse resumo, que Deus dá a ordem ao homem que ele encha a terra, que ele popule a terra, que a terra devia ser habitada por seres iguais ao homem, gerados pelo amor entre ele e sua esposa, Eva. Homem e mulher os criou, e aí Deus deu a ordem para ambos. É interessante que a ordem de não comer do fruto, Deus deu para Adão. Não há narrativa bíblica de que Deus tenha dado essa ordem para Eva. Aqui, as palavras de Deus sobre a criação, a conversa de Deus é com os dois que ele criou. E ele diz então, enchei a terra. E daí, é interessante que esse mandamento tem sido desprezado pelos homens nos dias de hoje. Se os irmãos não observam, talvez com essa perspectiva bíblica, não vai dar para perceber que há na terra um movimento para tentar sucumbir e destruir o homem. No meio, há uma proposta, e essa proposta foi feita publicamente, por isso é que eu estou dizendo, uma proposta feminista, de que as mulheres devem matar os seus bebês do sexo masculino. Claro que é o feminismo radical. Porque dizem que o homem é um traste que ele só atrapalha a terra. Bom, se a gente extinguir o homem da terra, acabou a raça humana. Como também se extinguirmos a mulher. Tá certo? Então essas propostas que têm surgido, elas caminham contra a criação de Deus e não percebem que é uma mente por trás dela. Por exemplo, por trás do casamento homossexual existe a ideia também de extinguir, porque é um casamento estéril. É uma família artificial que não pode reproduzir. É como se você fizesse uma estátua. O mais bem feito que você faça, essa estátua não vai falar, não vai comer. O mais parecido que seja com o ser humano, uma imagem de cera. Ela não anda, ela não ouve, ela não sente. Assim é o casamento do século XXI, que propõe uma família nova, mas que é uma família incapaz de reproduzir. Vai ter que adotar, para simular ser uma família. Então, o século XXI resolveu viver uma fantasia, mas aí também está a esterilidade. Uma coisa que antecede também o casamento gay, nesse movimento, foi o movimento que exalta a carreira. Então as pessoas pararam de procriar.
Na Europa, muito europeu vem no Brasil, busca criança para adotar. No Canadá, há um incentivo, isso está dando um problema seríssimo no Canadá, um incentivo que estrangeiros morem lá dentro, porque eles temem, a população canadense é uma população capitalista, é uma população egoísta, como o homem do século XXI é, portanto eles não querem ter filhos, filhos atrapalham. Daí o governo paga um salário para as mães que querem cuidar dos seus filhos, dá um vencimento para elas, é quase que uma profissão, porque eles sentem que é importante que as crianças sejam criadas dentro do seu lar. Isso é um primeiro fator. O segundo, os casais não querem ter filhos. Quando o casal tem um filho, eles não estão nem fazendo reposição, porque daí a pouco o pai e a mãe morrem, vamos fazendo a matemática, 2 viram 1. Então, há muitos casais que não querem ter filhos, há muitos casais que não querem ter muitos filhos, e daí o mundo tem diminuído pelo menos no Ocidente, o mundo cristão foi atingido por essa ideologia que eu preciso ser feliz e filho vai me atrapalhar. Ter muitos filhos não ajuda. E aí, os muçulmanos começaram a habitar a França. E eu me lembro ainda, em 2011, por aí, eu li uma estimativa que o sujeito disse, fazendo o estudo, que o prefeito de Paris, no ano 2020, seria um muçulmano. Porque o muçulmano não acredita nesse valor. E aí, ele acredita que filho é bênção, como diz lá no Salmo 128. Eles conhecem a Bíblia, muitos deles conhecem bem até, porque o livro do Corão foi feito por um grande admirador, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, chamado Muhammad, que nós chamamos aqui de Maomé. Maomé era um grande admirador e protegia os cristãos e judeus, dizendo que eles eram o povo do livro, o livro que ele amava. Portanto, muitas coisas que Maomé criou foi baseado na Bíblia. Aí o muçulmano tem 8, 9, 10, 15 filhos. Eles já são, possivelmente, a maioria em Paris. Uma das cidades ao redor de Londres, da grande Londres, é governada por um muçulmano. Eles fazem passeatas, eles põem fogo em carro nas ruas, com o próprio aval do próprio prefeito. Porque a democracia é o governo da maioria. Em pouco tempo eles serão maioria. Porque no Brasil só se está preocupado com o prazer pessoal. Família, país, isso tem pouca importância. Foi o que fizeram na nossa geração de hoje, que nós estamos vivendo hoje. Mas de qualquer forma, a proposta de Deus é que se enchesse a terra. Feliz o homem, diz o Salmo 104, que enche deles a sua aljava. Eu fui aluno de um professor de origem holandesa, mas ele era americano, chamado Gerhard van Groningen, que era a maior autoridade do Antigo Testamento viva. Então eu fiz questão, o último módulo que ele deu aqui no Andrew Jumper, eu tive o prazer de ser aluno dele. O Van Groningen tinha, eu não me lembro agora, mas eu imagino que eram 9 filhos, 35 netos, e os bisnetos eu já perdi a conta que ele tinha. Ele faleceu há poucos anos atrás. Mas porque ele dizia que ele acreditava na palavra que estava escrito no Salmo 128, que é exatamente a ideia de que filhos são bênção, então quanto mais bênção, melhor. E esse era o pensamento também do muçulmano. Mas não é o pensamento do brasileiro ocidental, muito menos do evangélico. O judeu casava o filho com seus 13, 14 anos. A filha era casada 1 ano depois da sua primeira menstruação. Essas coisas mostram que o judeu vivia em função da família, em função do que o brasileiro ocidental cristão vive. Tem verdadeiras igrejas levantadas como um monumento ao dinheiro. O evangelho deles é o evangelho de dar fortuna e saúde e cura. E assim eles atraem milhões de pessoas. O que nós devemos ter em mente é isso. Perdeu-se o foco da família e o foco está no dinheiro. E com menos filhos você faz mais economia. Então, aparentemente, nós estamos desprezando
Se olharmos a prática, o brasileiro de hoje, ele despreza o mandamento e a ordem do Senhor, e todo brasileiro foi criado à imagem de Deus e abençoado, e diz o texto que Deus abençoa. Olha, verso 28, e Deus os abençoou. Eles não estavam na terra sem a bênção do Criador. O Criador os abençoou, e aí, quando os abençoou, deu essa ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Bom, aí nós vemos uma segunda ordem, que é para que o homem domine a terra. O homem tem que assumir o controle da terra. A ideia não é que o homem controle para explorar a terra meramente. É evidente que a terra vai nos dar algumas coisas. Só dá uma olhada para você ver como que uma boa tradução pode ajudar. Você diz aqui diz no capítulo 2 de Gênesis, verso 5, aí um capítulo depois, diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. É interessante a palavra que é usada para lavrar o solo aqui, porque diz o texto que o homem não estava aqui para cultivar, para fazer as plantas brotarem, e nem tinha chovido, caía um orvalho de noite, e portanto ia ser uma coisa mais lenta. O homem podia antecipar isso do seu próprio alimento. Mas a palavra para lavrar a terra aqui é a mesma palavra que está na raiz do nome Obadias, Obed, né? Abidiel, tá certo? Vários nomes podem ser tirados daí, mas Obed vem do verbo servir. Então não havia o homem para servir a terra. A ideia é: o homem serve a terra e a terra dá fruto para o homem. O homem serve a sua mulher e a sua mulher dá fruto, que tanto é o retorno do amor, do carinho, do cuidado da mulher, como também dá filhos. A mulher serve o homem e tem o seu retorno. Tudo na terra era harmônico. Então a ideia do homem dominar a terra não era ruim, porque o homem era livre, porque ele era dominado somente por Deus. E ser dominado pelo Criador é completamente normal. Quando o homem cai, aí há toda uma mudança. O homem não é mais livre, a mente dele está comprometida. Ele está sendo induzido por anjos caídos, que são inimigos de Deus. Houve uma guerra no céu, e agora a guerra se trava na terra. Já que os anjos caídos não podem lutar contra Deus, serão vencidos com o sopro da boca de Deus. Então eles atacam a nós que somos a imagem de Deus. É como mais ou menos aquela pessoa que odeia a outra, mas sabe que o outro é muito maior, leva um retrato dessa pessoa para casa e fica dando murro no retrato, rasgando e judiando do retrato. Isso não pode acontecer? Um voodoo, né? Sai maltratando aquilo ali e fala assim: um dia ainda te pega, mas não consegue. Então Satanás não pode atingir Deus, atinge quem Deus ama, somos nós. Ele quer destruir, e portanto ele tem o controle. Paulo chega de chamar de dono desse século. Portanto, quando o homem faz a vontade do diabo, ele está transgredindo essa ordem, que nós devemos dominar a terra, e nós estamos transferindo o domínio para outro. Quem é que governa a sua vida? Você faz bem para as pessoas que você ama, ou você as maltrata? As nossas obras vão mostrar que há alguém no controle da nossa vida, e que nós precisamos tirar dali. Alguém que não gosta dos seres humanos, que quer extinguir a raça humana, que quer que o homem pare de procriar, quer seres humanos produzidos em laboratórios para que eles não devam nada a nenhum ser humano, sejam meras máquinas ou doadores de órgãos. O homem é cruel porque ele está sob o controle do inimigo, mas a ordem de Deus foi que nós preenchamos a terra, isso antes da queda, e que preenchendo a terra, sujeitemos a terra, porque a terra sendo sujeita e trabalhada por nós, ela vai ser feliz e vai ser muito bem usada. Ela vai produzir felicidade para nós e ela será feliz. E aí então vem a terceira ordem, que é a ordem também, ele disse, não só dominar o campo, a terra, mas diz dominar os animais também. Temos domínio sobre ele. Mas no verso 29 em diante, fala a respeito de nos alimentarmos. A terra pode nos dar as coisas que nós precisamos.
Você gosta de fruta, né? Elas servem de alimento, mas elas são muito gostosas, elas dão prazer, concorda comigo? Você pode gostar de umas frutas e eu gostar de outras, mas que nós, todo ser humano precisa delas, precisamos. Mas sabe, quando eu era criança, um dos maiores prazeres que eu tinha, e quebrei minha cabeça 2 vezes por isso, era subir em árvore. Então as árvores estavam lá, não era só isso, era um parquinho de diversão, na minha infância, meu e dos meus irmãos. A gente brincava lá. O meu problema foi que meu pai me levou para assistir um filme do Tarzan, porque não tinha televisão ainda. Eu voltei empolgado, no dia seguinte eu fui brincar de Tarzan na árvore, e o galho quebrou, eu rachei a cabeça. Foi tão profundo, que o médico chamou meu pai para ver a gravidade, que ele estava costurando, não ia ter problema nenhum, mas aí meu pai viu meu crânio, e o médico procurou meu pai, não achou, ele estava debaixo da maca que eu estava, meu pai desmaiou. Então, eu tenho muitas histórias desse tipo para contar, mas meu filho e meus irmãos que pregam, já contam nos púlpitos, eu vou poupar os irmãos dessas histórias. Mas então, eu gostava muito de subir em árvore, e como é gostoso a sombra de uma árvore, não é? Então, tanta coisa ela nos dá, a beleza que eles dão para o nosso campo, essa região aqui é privilegiada. Eu achava linda a região que eu morava, tinha muito verde, muito pasto verde e tudo. Aqui em São Paulo, houve uma preservação, um cuidado, porque vocês são muito abençoados. Falando de vocês porque eu sou do Centro-Oeste. Essa terra é uma terra muito abençoada por Deus e lindíssima. Então, quem é que não admira ver uma bela paisagem, um rio correndo pela campina? Então, é evidente que os vegetais estão muito mais aqui para uma série de outras coisas, mas também, principalmente, para nos alimentar. Elas alimentam o nosso corpo, alimentam nossos olhos, nos animam. Eu me lembro, eu acho que é por isso que eu fui bem no meu curso de seminário, eu falei em 4 anos, porque nos 2 últimos anos, eu morei numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, que é esse lugar aí que está tendo ataque de tubarão, né? Porque Jaboatão dos Guararapes tinha a praia de Piedade e de Candeias, eu morava em Candeias. Eu passava pela praia de Candeias, de Piedade, tudo antes da minha aula. Eu chegava tão tranquilo para a minha aula, porque eu ia olhando o mar, olhando a paisagem, o povo andando cedinho, e eu chegava para a minha aula de seminário abençoado, porque é uma coisa linda de se ver. E aí depois eu passava pela praia da Boa Viagem, quando chegava na praia do Pina, eu entrava para dentro da cidade. Mas por 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio, essa era a minha rotina de manhã. Foi uma bênção que Deus me deu. E eu quero dizer para os irmãos que é muito bom viver. A vida é um dom maravilhoso. Só que nós não podemos fazer dela o que nós bem entendemos. Esse é o erro do homem, porque quando o homem faz o que ele bem entende, ele destrói a própria terra que Deus lhe deu. Ele destrói o mar. Ele destrói tudo. Então, não fizesse o Japão uma lei para impedir a morte, e aqui no Brasil também a morte de baleias, talvez as baleias já estivessem extintas. Porque o homem faz isso por ganância, ele faz por dinheiro, não para meramente alimentar-se. Dá para conviver bem com o mundo, só que nós somos péssimos e sujeitamos a terra às nossas vaidades. E daí então perdemos de vista que só fomos feitos por Deus para encher a terra, para nos multiplicar, para que as nossas famílias se multiplicassem, famílias e famílias habitando na terra, sujeitando a terra até para protegê-la, para cultivá-la, para manter a terra, para embelezá-la, e também para nos alimentar, para ter tudo o que precisamos, os lazeres e os prazeres da vida. Portanto, queridos, quem destruiu tudo o que Deus planejou fomos nós. Primeiro com a queda de Adão. Então Deus, nossa vida provinha de Deus. Haviam 2 árvores no jardim, que alguns acreditam que era a mesma árvore, mas isso é uma outra teoria. 2 árvores no jardim, que uma delas dava vida, se você comesse. A sua vida seria uma vida independente. Como o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, então o homem foi tirado do jardim para que não comesse da árvore da vida.
Porque Deus ia dar essa árvore da vida, que o fruto só seria dado mediante o arrependimento. Quando o homem convertesse e decidisse diante de Deus, dizendo: eu quero mudar, estou nas suas mãos, estou devolvendo a vida que eu tomei para as tuas mãos. Então a árvore da vida é Jesus. Por isso Deus fechou a porta de Adão, porque sem arrependimento o homem não pode ser eterno. Imagina, eterno e perverso. Então daí o homem passou a morrer. Então vamos lembrar de 2 episódios negativos e depois eu quero lembrar de 2 positivos. 2 negativos: a queda do homem e a violência na terra. O homem se mostrou altamente violento. Ele começou, até aqueles que serviam a Deus começaram a namorar o mundo, as coisas belas dos pagãos, os pecados dos pagãos, que Deus então, e o homem passou a ser violento, todo ele. Então Deus disse: o homem não viverá mais do que 120 anos. Então primeiro veio a morte, porque separado de Deus não tínhamos vida, e não tínhamos nem a árvore da vida, e nem tínhamos Deus, que é a fonte da nossa vida. Então a morte espiritual é a separação do homem de Deus. A morte física é resultado dessa separação, que é quando a alma se separa do corpo, e aí o corpo morre. Então, o que é importante, saindo do sopro de Deus de nós, né, que é a nossa alma, o corpo nos sobrevive. Isso é a morte. Então, a morte vinha com 900 anos. Daí Deus, por causa da violência do homem, o homem estava fazendo muito mal para os seus semelhantes. Você imagina o que uma pessoa com 700 anos podia fazer com a cabeça de alguém que tinha 20 anos? Então daí Deus reduziu a nossa idade para 120, para que a gente não acumulasse mais juízo sobre nós e não destruíssemos rapidamente a terra. Depois do dilúvio, o homem passa a viver 120 anos. Esses são os 2 fatos que você tem que lembrar do passado: a queda e o dilúvio, a queda e a violência. Em seguida, Deus nos provê de salvação. Ele envia Jesus, e Jesus vai restaurar todas as coisas, restaurar em nós a imagem de Deus que está decaída. Só para explicar simplesmente, nós somos representantes de Deus na terra, a imagem de Deus na terra, e somos uma imagem ruim. Nós tínhamos que estar transmitindo a glória e o amor de Deus às pessoas, e estamos passando nosso egoísmo, nossa maldade, e aí pensamos que Deus é igual. Mas não é assim. Exatamente disso que Jesus veio, e Jesus é a perfeita revelação de Deus. Quem olhar para Jesus verá o Pai. Jesus foi perfeito, podendo destruir pessoas. Ele levantou paralíticos, curou os cegos, ressuscitou os mortos. Não foi isso que Jesus fez? Expulsou demônios. Jesus só fez o bem na terra. Podendo criar tempestades, ele acalmou tempestades. Jesus é a expressão exata do ser de Deus e mostra tudo o que nós deveríamos ter sido e não fomos, mas que agora podemos ter. Por quê? Eu falei de 2 episódios. Um foi Cristo na cruz e a ressurreição. O segundo ato de Deus maravilhoso foi a criação da igreja. Porque a igreja é fonte da mensagem de Deus. Você, quando eu falo igreja, eu não estou falando de prédio, eu estou falando de pessoas. Porque se um dia nós decidimos mudar de lugar, a igreja continua existindo, mas não aqui. Então, igreja não é prédio, igreja são pessoas. E as pessoas, quando falam, podem salvar vidas, podem ser reflexo do amor de Deus. Eu gostei muito hoje, tivemos uma aula muito boa com o professor Roberto, e ele falando sobre a limpeza da prata, não é isso, Roberto? Que o sujeito vai purificando, purificando, até que ele veja a imagem dele refletida. Aí mostra que a prata está pura, quando você vê a sua imagem ali. Pois é isso, nosso Criador nos fez para que nós refletíssemos Ele. E nós muitas vezes não temos refletido nem para os nossos filhos, que amamos tanto. Imagina, para as pessoas do mundo, para as outras, tratamos como estranhos, quando na verdade todos vieram de um único casal. A menos que você seja evolucionista, eu não tenho muita coisa para passar a você, porque você pegou uma porteira errada.
Enquanto você não voltar, já viram na fazenda? Você vai andando, você pega uma porteira errada, você vai errar o caminho todo, você vai ter que voltar ali, naquela porteira, e retomar o seu caminho. O criacionismo é a revelação de Deus. Deus diz quem somos, isso faz parte da lei de Deus. Quem não crê na criação, desrespeita a própria lei do Senhor e será cobrado por isso. Aqui não se trata de um jogo de futebol que se torce para um time ou torce para o outro. Trata-se da sua vida. Portanto, abrace a revelação de Deus e descubra que você foi criação do Senhor, para que você enchesse essa terra, para que você fosse a imagem de Deus nessa terra, para que você cuidasse da terra, sujeitando-a, e não sendo sujeito, né? Não sendo dominado. Tem pessoas, né? Já ouviu falar numa substância, né, que é conhecida comumente como marihuana? É uma planta, né? A maconha. E tem gente que é escravo dela. Para não falar de outras drogas, que são também todas originárias de planta, praticamente. Pode ser que uma ou outra aí seja de química, de laboratório, mas as plantas, elas têm propriedades medicinais, feitas por Deus. E há pessoas que usam de forma indevida, não estão sujeitando a terra, estão sendo escravos da criação, e não dominadores, como imagem de Deus. Dito isso, irmão, eu temo que algumas pessoas estejam já excessivamente dominadas pelo projeto de Terra 2. Se você ler nos livros, você vai ver o acompanhamento do processo. Havia um momento na história em que Deus era o centro de tudo. Se alguém faz essa análise olhando as pinturas, num dado momento o homem passa a ser o centro e não Deus. Dali para frente, com o homem no centro, começam a se questionar várias coisas. Uma delas é a própria Escritura e o próprio Deus. Daí a pouco, a conclusão de que Deus não existe, ou que Deus não é relevante, e que a evolução explica tudo, né? Que na verdade ela não explica nada, ela está ainda em busca de explicações. O Big Bang explica tudo. O quê? Que houve uma explosão? Isso explica o que para você? Se isso explodiu é porque havia matéria. Ou será que o nada pode explodir? Então havia matéria. Portanto, a ideia do Big Bang não explica, pode explicar alguns detalhes, mas a essência, a nossa origem, não podem ser explicadas por essas teorias. Então, a minha preocupação hoje é que nós tenhamos abraçados esse pensamento, a cultura brasileira, a tal ponto que ficou insolúvel. Alguns estão propondo uma Terra 2. A Terra 1 era aquela que se acreditava em Deus, que tinha família e a moral judaico-cristã, a crença no Deus judaico-cristão. Então, isso tudo fazia parte da cultura. Agora estamos abolindo tudo, estamos criando uma sociedade nova, em que você pode ser o que você quiser, pode ser a fantasia. Eu vi um tempo desse atrás uma reportagem das moças que decidiram que iam virar sereias. É o mundo da fantasia. Você acha que isso tem sustentabilidade, que vai subsistir? Pois eu quero dizer uma coisa sobre a Terra 2. Terra 2 é um planeta em que o homem quer ignorar o Deus que fez tudo, que é dono de tudo, que nos mantém vivos. A Terra 2 é um planeta em que as pessoas solucionam problemas que nós não temos e não solucionam problemas que temos, como a morte, por exemplo. Os homens da Terra 2 morrem. Os homens da Igreja de Jesus escutam ele dizer: quem crê em mim passou da morte para a vida. Eu não vi nenhum partido que ofereceu uma solução para nós de como obter uma vida eterna. Você já viu algum partido que vai eleger um presidente futuramente? O máximo que eles oferecem é uma sociedade mais justa, que você tenha uma vida mais amena. E o trabalhador vai continuar levantando 4 da manhã e pegar o metrô em São Paulo e voltar para casa às 10 da noite, quando os filhos estiverem dormindo. Porque somos incompetentes para resolver nossos problemas. Mas o primeiro a ser resolvido é o problema da morte. E Jesus trouxe a solução. Jesus ressuscitou, está vivo e voltará. A nossa culpa
como é que eles querem livrar isso? Bom, leva a gente num psicanalista, né? Aí, muitas vezes, o trabalho do psicanalista vai ter que tirar de você o sentimento de culpa. Mas eu não estou falando do sentimento de culpa, porque isso não soluciona, é o problema da culpa. Eu posso não senti-la e ela está presente. Jesus sim resolve o problema da culpa. Ele morreu e carregou sobre si. Eu posso orar a Deus e posso viver com a cabeça erguida, porque os meus pecados foram pagos por Cristo e Ele me fez nova criatura. Então, todas as soluções humanas são limitadas, podem ajudar em alguma coisa que a gente melhore a nossa sobrevivência na Terra. Mas se você quer solução, venha para Gênesis, venha conhecer o homem que Gênesis oferece. Venha à igreja e descubra quem é Jesus. Quem é Jesus, que não vai te dar uma ilusão. O apóstolo Pedro inicia sua carta dizendo: nós não vos demos a conhecer o Evangelho através de fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunha da voz que nos falou no monte. E assim temos tanto mais confirmado a palavra profética, e fazemos bem em atender. A palavra profética que ele falava era isso aqui, ó, o que foi escrito pelos profetas, o Antigo Testamento. Ele disse: você faz bem em atendê-la como uma candeia que brilha num lugar de escuridão, lugar tenebroso, até que o dia clareie e nasça a estrela da alva. Ele está falando da segunda vinda de Jesus. Aí não precisaremos mais dessa revelação. Como disse o cântico que pediu aqui, para ver Cristo face a face, você vai vê-lo face a face e poder perguntar a Ele. Ele promete que vai entrar na sua casa e cear com você. É uma promessa de Jesus. E aí você vai poder perguntar. Portanto, queridos, não se deixem enredar por alguma filosofia, porque é só isso que o mundo oferece. Filosofias sem a menor comprovação. Especulações que não têm base. O que Jesus e Deus te oferecem é uma revelação direta de como tudo foi feito e como tudo vai terminar. Quando Ele vai pedir conta a nós do que fizemos com a vida que Ele nos deu. Deus nos fez para sermos extremamente felizes e assim glorificássemos o Seu nome. Nós é que estragamos tudo e estamos fazendo isso até hoje. Vamos buscar ao Senhor, vamos orar a Deus